apresentar para vocês brevemente a nossa plataforma de estudo. A Moodle é uma plataforma construída por nós, né? Não tem nenhuma funcionalidade igual a Moodle no mercado. Ela é uma exclusividade que a gente tem e um diferencial aqui da nossa mentoria. Compartilhar minha tela aqui com vocês para vocês verem a Moodle funcionando. Ela é bem interessante. Muita gente acha que o plano que a gente oferece é um plano só com a presença dela, mas na verdade esse R$ 99,90 que está na promoção é uma mentoria que a gente usa ela como ferramenta de trabalho. Essa mentoria, esse valor não é esse, né? Esse valor só vai até dia 10 do SEC. Após isso, ela retorna a mentoria valor normal e a plataforma ela vai seguir nesse valor de R$ 99,90, mas sem a presença do mentor. Aqui é o dashboard do aluno, né? Todas as vezes que se acessa a plataforma, cai diretamente aqui, ela é totalmente personalizada. Antes da gente montar esse ambiente aqui, existe uma conversa comigo para me entender suas necessidades, tudo. Dentro da plataforma, a gente tem diversas funcionalidades que a gente está trazendo com exclusividade, tudo isso voltado para a BankNet. Então, ela funciona tanto para questão do Revalida quanto a questão do Enamec, né? Que são as duas principais provas do país no momento e que futuramente é, ela provavelmente já é, né, unificada e o acesso à questão da residência. Nessa tela inicial, você já tem muita função. Aqui está um pouco ainda vazia, porque eu uso aqui para demonstração, mas tem tudo aquilo que a gente tem disponível no nosso arsenal, né? Você vai receber um cronograma personalizado. A gente constrói esse cronograma para você. A gente tem alguns aqui são pré-construídos, mas a gente faz questão de construir isso de acordo com a necessidade do aluno. A gente disponibiliza dentro dela cerca de 120 mil questões. Essas questões são, esse banco de questão ali é atualizado é, semanalmente, né? E aí isso daí tende a crescer. E que você separa as questões pelo tipo de banca que você quer e as questões, se você quer fazer tudo ou quantidade, ela distribui para você as questões, você marca iniciar seu teste. Toda semana, nossos mentorados, eles são avaliados quanto ao seu desempenho, né? E a gente entra aqui na questão da estatística dele para ver como que ele está desempenhando dentro de cada matéria, índice de acerto, distribuição de especialidade, como ele está estudando e as áreas que ele precisa realmente ter maior atenção. É tudo certo. Aqui, essa parte que eu acompanho junto com o meu mentorado, tá? E à medida que ele for evoluindo dentro do programa que é construído individual, então se eu tiver 240 mentorados, são 240 cronogramas individuais e eu monitoro um por um, espelhando a tela na minha visão de mentor. E eu, ao longo do processo, vou vendo a evolução dele e semanalmente eu vou sentar com esse aluno e vou, esse mentorado, e vou ajustar ele conforme aquilo que ele necessita dentro da sua evolução. Fora isso, a gente tem os flashcards. Os flashcards têm vários decks aqui já prontos, distribuídos. E além disso daí, a gente tem a questão de uma construção automática de decks de flashcards à medida que o erro foi apresentando na questão. Então, se você está lá fazendo questão de cirurgia e você começa a ter muito erro em cirurgia, automaticamente é construído seu deck e ele é jogado para cá, para essa área, e você vai responder e treinar sobre isso também, né? As revisões são pré-calculadas, né? Você tem revisões passadas, você tem que cumprir o cronograma.
Os itens marcados eles são obrigatórios você fazer, não tem como você ter sua evolução dentro do programa sem ter o acompanhamento em relação às suas revisões, né? Eu consigo ver e consigo sinalizar que você não está cumprindo, né? Você recebe todo dia uma questão de desafio para avaliar seu nível. Aqui eu já fiz, né? E acabei errando a questão. E ela te explica também o erro e o que está acontecendo. Isso vai também pontua nas suas estatísticas em relação à sua evolução total. Fora isso, você recebe materiais de resumo, que você, por exemplo, você quer construir um material novo de resumo, você entra aqui, tem alguns já prontos, né? Mas você quer criar um material para você. Você pode pegar o material que você tem, o texto que você tiver, um site, o texto, um arquivo, colocar aqui e ele constrói automaticamente para você esse resumo, focando o que é principal em relação àquilo que se cai na prova. A gente tem um painel com todas as diretrizes atualizadas das 5 especialidades da BancNep, voltadas exclusivamente para o SUS, para que o nosso aluno ele leia todos os dias uma diretriz e também faça exercícios baseados nisso. As diretrizes elas são mastigadas para vocês poderem não ficar perdendo tempo em relação a tempo de leitura, então, ela já vem toda certinha com aquilo que você precisa saber dentro da diretriz dos pontos mais importantes e em questão dos fluxogramas e as questões de aquilo que é realmente importante para a prova. Então, você não vai pegar 50, 60 páginas. A gente já fez isso para vocês e já entrega isso pronto. E aqui a gente tem os materiais que a gente sobe e atualiza isso daqui diariamente, acompanha muito de perto. Então você tem materiais aqui que você vai estudar. Eu vou estudar aqui oclusão arterial aguda. O material está atualizado, tudo certinho aqui que você precisa saber dentro daquilo. Terminou de estudar o seu material, você já vai clicar automaticamente aqui, ó, em questões e ele já pré-seleciona dentro do seu material aquilo que está em relação ao que você acabou de estudar. Vou lá, confirma a resposta, errei a resposta, explicação detalhada em relação a isso, tá? E faz toda essa questão de gestão daquilo do seu conhecimento. Pontua seus erros e joga para as suas estatísticas. Toda semana, do início do seu treinamento ao final do seu treinamento, você é submetido à questão de simulados. Esses simulados são determinados por mim, né? Quando você vai fazer, você faz logo quando você entra, você tem uma mentoria de ajuste de rota. Eu vou construir seu cronograma e você faz um simulado inicial para avaliação do seu nível. A partir daí, você vai saber qual o seu contato com a matéria e o tanto que você precisa desempenhar em relação àquilo. Os simulados eles são idênticos às provas do INEP e tem questões que a gente constrói igual, né? E aí a gente, como se fosse uma academia, vai construindo conforme a carga que for necessário. Aqui a gente, além de treinar o tempo de prova, a gente treina vocês também em relação à execução de questões e trabalha principalmente em cima daquilo que vocês estão errando. Esse primeiro simulado, ele é um simulado de diagnóstico, ele é importantíssimo. Você não consegue evoluir dentro da plataforma, nem dentro da mentoria, se você não tiver esse diagnóstico inicial, porque eu não vou saber seu nível, nem vou saber construir seu cronograma, que é totalmente personalizado para você, sua rotina, sem esse nível inicial adequado. Tá bom? Eu vou agora mudar aqui o foco do compartilhamento, vou interromper esse daqui, e a gente vai passar para a nossa aula aqui, TB. Vamos lá. Por que que eu escolhi TB? Dos assuntos que eu vejo os alunos mais errarem em relação à, à prova, tuberculose, sem dúvida, está dentro dele. É um assunto extremamente importante para a prova, muito cobrado, trouxe questões para a gente treinar hoje. E tem alguns pontos que são fundamentais para a gente precisa saber.
É, a gente tem que entender o seguinte: quando a gente estuda para uma prova com esse nível de complexidade, a gente vai buscar uma metodologia de estudo que a gente vai trabalhar a memória de longo prazo. Aula só é recomendada para quando você precisa quebrar o gelo daquela matéria. Se você não tem a menor ideia do que seja tuberculose, você tem que começar com a videoaula, mas ela só serve para esse start inicial. Após esse momento, você precisa de trabalhar sua memória de longo prazo. A memória de longo prazo, ela é trabalhada a partir de leitura de PDF, análise de questões e ciclos diários. Veja bem, ciclos diários de revisão. E esses ciclos são determinados única e exclusivamente pelos seus índices de desenvolvimento e acertos dentro da plataforma. Então, dentro da nossa filosofia de treinamento, aí você vai ter muito conteúdo daquilo que você tem menor desempenho. Se o seu desempenho global estiver baixo, pode se preparar que você vai estudar muito. Para quem quer passar nessa prova de 13/9, tem que ter no mínimo 36 horas líquidas de estudos semanais. Existe uma forma de fazer isso que a gente ensina no primeiro dia de mentoria dos nossos mentorados. E assim, dá muito resultado. É para todo mundo essa mentoria? Não. Mas é uma mentoria extremamente eficiente, né? Eu acho que as pessoas ainda vão levar um tempo para acostumar com esse tipo de abordagem. O que a gente tem observado que 3 a cada 4 revalidantes que estão conosco são aprovados de primeira com notas acima de 72. E a média que eu recebo desses alunos que chegam aqui para mim é fazendo em média de 32 a 42 pontos nos simulados iniciais. Então, assim, quem aprova é o aluno, a gente só ensina o caminho de se fazer isso. Mas vamos lá, né? Vamos falar de tuberculose agora. Eu vou fazer uma breve introdução, depois a gente vai falar. É muito importante a gente entender a doença, né? A primeira parte e a base da doença, né? É uma doença antiga, datada desde o século XIX, aí, conhecida como a peste branca, né? É uma doença prevenível e curável e ainda tem muito associada a bolsões de pobreza. Então, no Brasil, a área de muita aglomeração, cadeia, é muito comum você ter pacientes com tuberculose. E quem está na assistência direta, invariavelmente, recebe pacientes com TB e principalmente pacientes com HIV e TB associado. O agente etiológico é o Mycobacterium tuberculosis, né? Existem 7 espécies, né? Só a título de curiosidade. A gente conhece ele como bacilo de Koch, né? O método de coloração é o BAR, que é um bacilo álcool-ácido resistente. Ele é aeróbio, né? Então, tem que lembrar disso, e é um bicho extremamente pequeno, né? Tem uma parede, a característica dele é uma parede rica em aminoácidos micólicos, né? Baixa permeabilidade e tem alta resistência a antibióticos. Por isso que o esquema de tratamento da tuberculose ele é específico. Você não trata a tuberculose com antibióticos comuns, você tem drogas específicas para esse tipo de tratamento. Tem que lembrar que a principal via de transmissão é por aerosol, tá? E aí a tosse, falo, espirro, aí você tem máscara de proteção, esse paciente tem que ficar em isolamento respiratório até 14 dias do início do tratamento. Isso pode ser pergunta de segunda fase, tá? Não descarta a possibilidade. Você tem geralmente um caso bacilífero contamina de 10 a 15 pessoas, ou seja, tem um alto potencial de infecciosidade, né? E o tratamento reduz essa infecção após 15 dias. Cumpriu os 14 dias, no 15º dia o paciente sai do isolamento, não tem mais risco de transmissão, né? Então, qual que é o perfil epidemiológico, né? As pessoas em situação de rua têm 56 mais vezes que contraem tuberculose.
pacientes com HIV 28 vezes por causa da imunossupressão, né? Assim como presidiários, tá? E indígenas. Eu quero ressaltar para vocês aqui um ponto muito importante, isso daí está na saúde indígena, que é um assunto que vem sendo cada vez mais cobrado na BANCNEP, e a principal prevalência, assim, principal doença que tem dentro da saúde indígena, a tuberculose, ela é de alta incidência. Então tem que tomar muito cuidado com isso, que realmente isso aparece em prova, tá? Então, fique atento a essa informação. Diagnóstico é clínico, né? A gente tem duas formas de tuberculose. A gente tem uma tuberculose pulmonar, que é a mais frequente, é uma tuberculose extrapulmonar, tá? Na forma extrapulmonar, a forma mais importante é a tuberculose pleural, tá? E uma característica dela é ter o ADA, que é um marcador, é um açúcar da parede do Mycobacterias, ele vai estar positivo, acima de 40, esse é o ponto de corte para diagnóstico de tuberculose pleural, né? E o estudado linfocítico. Então, se você recebe um líquido pleural na prova escrito que o ADA está acima de 40 ou positivo, geralmente você coloca um valor bem característico, 60, 80, e dá um exudado linfocítico, isso daí está te falando que é uma tuberculose pleural, né? Ela pode ser ganglionar, que é a forma mais comum em crianças e em pacientes portadores de HIV. Na população geral, a forma mais comum de tuberculose extrapulmonar é a pleural, e na população de HIV e crianças, a forma ganglionar. Isso é importantíssimo para a prova, tá? Pode gerar meningoencefalite, tá? A gente tem que ver isso, acomete pares cranianos, né? Pode ter formas pericárdias, né? Óssea, que é o mal de Pote, e a tuberculose miliar sistêmica são formas menos comuns e eles aí geralmente não caem em prova. A forma pulmonar é a forma clássica, né? Ela tem uma doença de característica insidiosa, marcada por uma febre baixa, né? Geralmente de madrugada, acompanhada de sudorese noturna. E a forma primária é uma forma mais comum em crianças, né? E tem a forma pós-primária, que acompanha uma tosse seca e produtiva, às vezes com catarro hemoptóico, tá? Você tem uma febre vespertina que não é tão alta, em torno aí de uns 38, 38,5 no máximo. Sudorese sempre pela madrugada, o cara acorda com a camisa molhada e um extremo emagrecimento, né? A miliar é um acometimento sistêmico, né? Ela é mais comum em imunossuprimido, é clássica, dá o padrão no raio-x de vários pontinhos, né? Vários nódulos, micronódulos difusos. Ela é grave, é presente em pacientes imunocomprometidos, né? HIV é a principal doença, inclusive TB é marcador de atividade de HIV. E você acompanha ela de febre, astenia, que é uma fraqueza generalizada, e uma tosse que está presente em 80% dos casos. Como que é feito o diagnóstico? Isso é questão clássica de prova, muito errada e tem uma maldade muito grande aqui. O Ministério da Saúde, recente, ele 2024 para cá, ele atualizou. Antes a gente usava como, continua sendo, a cultura como padrão ouro e o BAR como rastreio. O BAR tem uma sensibilidade em torno de 60% a 80%. E o teste rápido molecular de TB, que é o Gene Expert, ele tem uma sensibilidade de 90%. E ele ainda tem uma vantagem que ele oferece o perfil de resistência à rifampicina. Então, assim, a gente faz o quê? A gente hoje, olha o que eu vou dizer, gravem isso, anotem no material de vocês. Hoje você vai usar como o material seu de rastreio a questão do TRB molecular, vírgula, se disponível. Então, quando você ler a questão do INEP, você tem que atentar para o local que você está. Se falar unidade básica de saúde com pouco recurso, ele vai te induzir a fazer o BAR, que ele continua sendo o, o método de diagnóstico, de rastreio, na ausência do teste rápido molecular para TB. Se os dois estiverem presentes, se tiver um centro de referência, ou tiver no hospital, tudo,
é para fazer o teste rápido molecular como rastreio, tá? Então, o que que acontece? Se te perguntar qual que é o teste padrão ouro, é a cultura, não erre isso, por favor, na prova. Tá? Então, você tem suspeita de TB, está no centro que tem disponível o teste rápido molecular, foi detectado o micobactéria tuberculose, né? E ele vai avaliar se tem resistência à rifampicina. Se ele não é resistência, né? Você vai fazer é, o tratamento, mas a cultura para confirmação do quadro. Se ele tiver resistência à rifampicina, esse paciente tem que ser encaminhado para alta complexidade, lá para infectologia, e tem que fazer cultura pareada com o seu diagnóstico, né? Se o TRM-TB não for detectado e os sintomas persistirem, a sua conduta é fazer a cultura e persistir na investigação. Você não trata esses casos, tá? Agora, no caso do paciente ter tratado e ter reincidido, você precisa fazer isso daqui: a baciloscopia, o teste rápido molecular de TB e a cultura. Por que no retratamento você faz os três? Porque o teste rápido molecular de TB, como ele já teve exposição à rifampicina previamente, guarde isso, que isso daí também é questão de prova. Você vai ter que investigar principalmente se ele não adquiriu resistência à rifampicina. Se você é caso novo, é TRM-TB. Se for retratamento, é os três. Isso, quem guardar, está feito, tá? Aí você pode ter quatro cenários combinados. O cenário um, com tudo positivo, você tem o tratamento indicado, né? E aí você vai olhar se ele é resistente ou não. O cenário 2, você tem uma baciloscopia positiva, uma cultura positiva, é um verdadeiro positivo, você também trata, apesar do teste estar negativo, você tem 10% de falso negativo, ele não é 100%, né? Você pode ter aqui também um caso que é uma baciloscopia negativa. A taxa de recuperação de baciloscopia, se você colocar uma sensibilidade de 60%, 80%, e ela ainda tem uma desvantagem que é o observador dependente. Esse caso, TRM-TB é superior e a cultura pode estar positiva ou negativa. Você também trata o paciente. Agora, se você tiver tudo negativo, você exclui, né? Agora, se ele tiver só a cultura positiva, você trata esse paciente também, porque a cultura é o padrão ouro. Então, é importantíssimo ter esses slides também bem entendidos. No diagnóstico, ele pode te dar uma imagem, a gente vai ter questão aqui que eu vou apresentar para você, a imagem, a gente precisa fixar isso, né? Principalmente para a primeira e para a segunda fase. A gente pode ter a radiografia de tórax e a TC de tórax, né? Você pode ter uma radiografia de tórax normal, isso é muito comum e tem que ter muito cuidado em pacientes com imunossuprimido com CD4 muito baixo. Por quê? Porque o CD4, o linfócito, né? Ele marca a atividade inflamatória. Se o paciente tiver muito imunossuprimido, ele não consegue formar consolidação no raio-x. Aí você tem paciente com pneumonia, com tuberculose, com imagem no pulmão limpo. Então, cuidado com essa radiografia normal, porque ela não descarta a doença. O que vai descartar a doença é a cultura negativa ou aqueles painel que tudo negativo, tá? Suspeito, você vai ter presença de cavidades, nódulos, consolidações, aspecto miliar, que são pontinhos difusos no raio-x, presença de derrame unilateral e alargamento de mediastino. Essas consolidações têm uma característica marcadora de TB, que é uma consolidação no lobo superior do pulmão. Geralmente, o lobo mais acometido é o lobo superior direito. Mas todas as vezes que tiver consolidação em lobo superior, vocês estão autorizados automaticamente em pensar em tuberculose, tá? Então, caiu uma questão, você já olha um raio-x, tem consolidação no lobo superior, já olha na alternativa se tem TB. Se tem TB, nem precisa marcar, terminar de ler, já marca e vai embora, tá? E pode ter sequela. No caso de sequela, você vai ter imagens mais complexas. Você vai ter bandas, retrações, calcificações, isso gera bastante dúvida. E sempre lembrar diagnósticos diferenciais com outras doenças, poliangiite,
nodular, né, que é a antiga granulomatose de Werner, amiloidose, tem outras doenças granulomatosas que geram aspecto de TB, mas não em lobo superior. Lobo superior é, até prova o contrário, tuberculose. A TC de tórax, né, ela mostra mais detalhes, é um exame de melhor qualidade. E o que, que a gente observa nessa tomografia? Cavidades, paredes espessas, nódulos centrolobulares, muito característicos, e todas as vezes que caiu na prova de vocês escrito árvore em brotamento, vocês vão lembrar de mim dessa aula e vão marcar tuberculose. Árvore em brotamento é igual tuberculose. O resto tudo pode ser em outras doenças, pode ser fungo, pode ser tumor, tudo, mas árvore em brotamento é sinal de tuberculose. Então, caiu na questão falando que o aspecto da tomografia em árvore de brotamento não precisa ficar na dor de procurar outra coisa. Você está diante de paciente em tuberculose, tá? Em sequela, você observa bronquiectasia, como já falou, bandas, nódulos calcificados e espessamento pleural, que aí é mais difícil de ver e mais difícil de cair. Eu quero que vocês destaquem isso daqui, anotem no material de vocês. Árvore em brotamento. O diagnóstico, então, do caso de infecção latente, isso cai em prova, já caiu na segunda fase, muito provavelmente vai estar presente na primeira ou na segunda fase agora do 2026.1, na segunda fase, 2026.2, que vai ser o ENAMEC, né? Por quê? Porque isso gera muita dúvida, tá? E eu preciso saber disso. Ah, quais o diagnóstico de infecção latente que eu faço? É o IGRA, tá? E a prova tuberculínica. A prova tuberculínica eu vou aplicar na pele do paciente, vou esperar 48 a 72 horas e medir essa induração. Ela é positiva e guarde isso daqui, ó, isso cai em prova. Quando ela tiver maior que 5 milímetros, tá? Tem uma especificidade altíssima, de 97%, e uma sensibilidade não tão boa, tá? Lembrar sempre do seguinte, lembra da mesmo raciocínio, CD4 muito baixo, não tem sinal inflamatório. A prova tuberculínica é uma prova, uma reação que a gente faz na prova, na pele do paciente. É um teste que ele é funcional, que a gente fala. Então, ele precisa do sistema imunológico competente. Se o paciente for imunossuprimido, você pode ter falso negativo, tá? Viroses agudas também pode dar alteração, desnutrição e qualquer outro processo inflamatório, assim como TB grave. O IGRA, ele tem uma característica diferente, né? Ele não é influenciado pela vacina BCG, tá? Ele tem alta especificidade. A vantagem dele em relação à prova tuberculínica, uma única visita, né? Ele não tem a questão do viés de leitura. O problema do IGRA é o custo, né? E ele não está incorporado no SUS. Vocês têm que saber isso. Pode aparecer na prova como detrator, né? Se ele colocar na prova IGRA e teste tuberculínico, vai gerar muita questão, questionamento, uma questão do que vai caber que recurso, mas se tratando INEP para você garantir a sua questão, você pode marcar de olho fechado prova tuberculínica, porque o IGRA não está no SUS e o INEP é uma prova do SUS. Sem medo, vocês podem ir, que vocês não erram. Em relação ao tratamento, né? O tratamento, o que que ele visa? O bacilo ele tem uma multiplicação muito rápida, né? Então, o alvo da rifampicina e isoniazida são alvos extracelulares, tá? Os bacilos de multiplicação mais lenta, né, são alvos intracelulares, né? A pirimetazina atua nesse pH, alterando esse crescimento. E os bacilos latentes são destruídos pelo sistema imunológico, eles não são atingidos pelo fármacos. Então, pensa que é o seguinte, toda vez que o paciente tem HIV, ele que tem uma TB latente, existe uma chance muito grande de reativação. Tá? E a gente vai abordar numa questão daqui a pouco essa abordagem em relação a isso, né? Os mecanismos de ações das drogas, a isoniazida e o exonamida, né, que é a biocina de ácido micólico,
A rifampicina é inibição da síntese de RNA, a fluoquinolonas, né, inibição da síntese de DNA, a miniglicosídase linezolida, a relação ao ribossomo, e a beta-aquilina é inibição da síntese de ATP. Agora vamos analisar umas questões que eu trouxe muito interessantes para a gente discutir, inclusive em pediatria. Adolescente de 11 anos, né, encaminhada aí para avaliação ambulatorial de nefrologia, né, por apresentar uma piúria persistente e um exame de urina que está alterado, né, com culturas negativas e um provável caso de quê? Aqui sai um pouco desconfigurado na hora que entrou, né, mas é uma criança de 11 anos que ela vem apresentando uma piúria estéril, tá, e ela não tem febre, não tem dor abdominal. Nesses casos, a gente tem que pensar no seguinte: piúria persistente com urocultura negativa e febre baixa, essa tríade é igual à tuberculose renal. Caiu na prova de PEC, essa tríade, piúria persistente, urocultura negativa e febre baixa, fecha o olho e marca TB renal. Guarde isso que você não erra mais a questão. Outra questão aqui, uma cultura para micobactérias de material respiratório apresenta uma sensibilidade de 80%, especificidade de 90%, né? Perguntando qual método que a gente está sendo mais indicado, tá? Então, para a questão de micobactéria, a questão respiratória, o que que eu vou usar? A cultura para micobactéria é o padrão ouro, tá? Qual meio que eu uso? Eu uso esse meio de Levenstein-Jensen, né, ou Gama, e a vantagem dela é o custo baixo. O problema da cultura, eu tenho que guardar isso para a prova. Se cair na minha prova, qual que é o exame padrão ouro é cultura. Se cair, qual que é o rastreio principal, é TRMTB, se disponível, tá? Vamos para outro. Estima-se que um quarto da população mundial tem infecção pelo bacilo tuberculose. Os testes para diagnóstico de tuberculose latente são o PPD e o IGRA. O IGRA não está disponível no SUS, guardem isso. Assinale a alternativa que descreve de forma correta o cenário em que, após a exclusão da tuberculose ativa, está indicado o tratamento de tuberculose latente em um paciente com IGRA positivo, ou seja, apesar de não estar incorporado no SUS, ele está te dando que o IGRA está positivo, então tem tuberculose latente. Olha esse raio-x aqui. Como que eu analiso o raio-x aqui? Um brinde para vocês. Primeira coisa que eu vou olhar é a questão se o raio-x está rodado. Eu vou pegar a clavícula do paciente e vou olhar se as clavículas estão simétricas, tá? A coluna, eu vou olhar a penetrância. Você vai ver as vértebras da coluna até mais ou menos a altura do coração. Depois você não vê com tanta nitidez. Então a técnica aqui está correta, tá? Outra coisa que você vai avaliar, as cúpulas diafragmáticas. Aqui elas estão um pouquinho retificadas, tá? Elas estão mais para baixo. Os seios costofrênicos, eles estão livres, eles não têm líquido aqui. Aqui fica mais branquinho, que é o fígado, e essa região aqui é onde está a bolha gástrica. Esse daqui é o estômago, tá? Aí logo abaixo aqui tem um baço. E aqui o outro seio costofrênico está livre. O que que eu tenho aqui que me chama muito a atenção? Eu tenho essa imagem aqui. Essa imagem aqui do lado esquerdo, você tem que lembrar o quê? Que o lado esquerdo do pulmão, ele tem só dois lobos, que é um lobo inferior e o lobo superior. O coração, ele ocupa o local onde estaria o lobo médio. Então, eu tenho uma consolidação em lobo superior de pulmão esquerdo, aqui, ó, aqui. E consolidação em lobo superior de pulmão é igual, até prova o contrário, tuberculose, tá? E se tratando de um paciente que tem uma IGRA positivo, eu tenho uma reativação de tuberculose nesse paciente. Ou por imunossupressão, muito provavelmente, aí eu vou ter que investigar o que nesse paciente. Se eu estiver numa segunda fase da prova, e o examinador me perguntar, eu tenho que fazer o teste de HIV.
tá? Porque eu tenho que investigar a imunossupressão. Aí, se ele não tiver HIV, não vai se estender isso, mas para vocês saberem, isso aí pode ter, por exemplo, um paciente em quimioterapia para câncer também, faz imunossupressão. Um paciente com que, com tomando imunomodulador para artrite reumatoide. O que que ele faz? Imunossupressão. E aí, o que que ele tem que fazer? PPD para quê? Para saber se ele tem TB latente. Se ele tiver, tem que tratar antes de iniciar a imunossupressão, senão ele reativa a doença. Então, esses são os cuidados que a gente tem que ter, além das questões, para a gente entender o sentido delas. Então, o que que eu tenho aqui? Eu tenho a tuberculose latente com IGRA positivo, né? E qual que é a minha conduta? Paciente com radiografia sugestiva, sequela de tuberculose, tem a consolidação aqui, ó. Então aqui tem uma tuberculose porque consolidação em lobo superior, né? Então a resposta dessa questão é a letra D. Vamos mais para frente. Aí isso de ponto que eu gostaria de chegar com vocês. Em um paciente que tem uma co-infecção entre HIV e tuberculose pulmonar, qual que é a alternativa correta? Eu devo iniciar o tratamento simultâneo às duas condições e optar pelo esquema antirretroviral sem inibidor de protease? Eu não posso fazer isso. Por quê? Porque se eu fizer isso, eu corro um risco altíssimo de fazer a síndrome de reconstituição imune. O paciente desenvolve um quadro de sepse e ele se torna gravíssimo, tá? Deve-se realizar tratamento antirretroviral inicialmente. A atividade de tuberculose pulmonar tende a recrudescer após o início da TARV, completamente errada. A tuberculose já está em infecção, com infecção, e o que que acontece? Se você iniciar a TARV, você vai ter que tratar esse paciente também, mas não é essa a sequência. A letra B está completamente fora de contexto. Iniciar TARV após o término de tratamento para TB. Ou seja, daqui 6 meses que você vai dar, porque você faz 14 dias no isolamento, 2 meses com esquema RIP, depois você segue mais 4 meses. Esquece, não é assim. Letra E. Se o paciente apresentar linfócito CD4 maior que 500, apenas realizar o tratamento para tuberculose pulmonar. Não há indicação de TAF nessa situação. Solicitar TC computadorizada de crânio. Primeiro, que não tem nada a ver o CD4 com a história do TB. Segundo, não precisa realizar outro exame de imagem, já tem um diagnóstico definido. Então, esquece a letra E também. O que que restou para a gente? A letra D. E ela é a resposta da questão. É iniciar TARP após 30 dias do início da poliquimioterapia para tratamento da tuberculose, está certo, porque nesse momento você vai eliminar o quê? O risco de superinfecção. E está em cima de reconstituição imune. Está quando a atividade está associada diretamente à diminuição de linfócito TCD4. É exatamente isso que a gente tem que guardar. Então, a gente inicia a questão da TARP só depois de 30 dias de ter feito o tratamento da TB. Antes disso, é alto risco de complicação, tá? Então, a resposta dessa questão é a letra D. Vamos mais uma questão. Considerando as recomendações atuais do Ministério da Saúde, questão clássica de NEP, ele começa geralmente assim: para manejo de infecção latente de tuberculose, né? Assinale a alternativa correta. Então, letra A, prova tuberculínica é considerada positiva quando apresenta endurecimento de 15 milímetros, independente do grupo de risco. Não sei. A presença de cicatriz vacinal que BCG garante a proteção suficiente, dispensando a infecção, a investigação, o tratamento do infecção latente em contatos domiciliares. É completamente errado, não tem nada a ver. O tratamento da infecção latente deve ser priorizado em contatos domiciliares, casos passe livre, especialmente quando pertencentes a grupo de risco, com pessoas vivendo com HIV ou crianças menores de 5 anos. E o teste rápido molecular para tuberculose deve ser realizado rotineiramente para o diagnóstico de infecção latente, substituindo o PPD e o IGRA. O que vocês acham dessa questão? Anota aí e marca qual vocês ficariam.
Você marcaria a letra A, ou a letra C, ou a letra D, porque a letra B está completamente errada. Dá um tempinho para vocês e vou marque aí, vamos ver quem vai acertar. Então, o que que é a resposta dessa daqui? O tratamento ele tem que ser pela infecção latente priorizado em contatos domiciliares em casos de baixo nível, especialmente em grupo de risco. Qual que é o grupo de risco? Pessoas vivendo com HIV e menores que 5 anos. É uma questão de uma dificuldade média, porque exigia do candidato saber que esse tipo de infecção tem que ser tratado nesse grupo de risco. Outra questão muito interessante, um raio-x muito legal para a gente ver e analisar, né? Então, o raio-x está com uma boa técnica, boa penetração, não está mais aquela questão da hemicúpula tá tão retificada, você vê que ela está aqui já mais abaulada, o pulmão ele está menor aqui, apesar do paciente também ser um pouco menor que aquele. Você tem o subcutâneo aqui, você não tem ar nesse subcutâneo, então você aqui você descarta pneumotórax. Do lado esquerdo, você está com o pulmão completamente limpo, aqui é hilo pulmonar direito, você tem sempre uma área mais clara nessa região de hilo, porque aqui é uma área extremamente irrigada. Você vê que aqui você tem a área cardíaca e ela desaparece aqui nessa imagem, ou seja, você tem alguma coisa nesse lado direito do pulmão que está fazendo apagando. O que que eu tenho aqui nesse lado direito? Eu tenho essa imagem aqui, ó, que ela forma como se fosse um nível, que ela forma aqui um arco invertido aqui. E eu tenho aqui para baixo que desaparece. Essa imagem aqui, o seio costofrênico, que é essa região aqui, ele está velado. Então, isso daqui é classicamente a imagem de um derrame pleural volumoso. Ele apagou toda a área cardíaca aqui. Qual que seria na prova prática uma pergunta muito interessante? Qual que é a outra incidência para ver? Laurel, que é a decúbito lateral do lado acometido. Não é desse lado, é do lado acometido. Aí você vai ver esperar um pouco, fazer o raio-x, aí você vai ver esse líquido vai escorrer e vai formar uma coluna de líquido nessa região, a incidência de Laurel, tá? Então, isso daqui é líquido, isso é clássico de derrame pleural. Agora vamos ver a questão. Um paciente de 38 anos, previamente isso, sem dependência química, ou seja, está falando que não quer grupo de risco. Procura atendimento por um quadro subagudo de tosse seca, febre baixa vespertina e perda de 5 quilos nos últimos 2 meses. O que que eu tenho que suspeitar? TB ou câncer, né? Mas 38 anos eu tiro fora por causa da idade dele, está fora de neoplasia, então eu fico mais com TB. 2 meses de evolução, perda de peso involuntária, não provocada, e não fez regime, não tomou monjaro, não fez nenhum outro tipo de atividade intensa, não teve alteração de dieta, porque senão eu tinha que falar. O que que chama atenção? Uma tosse em caráter subagudo, mais de 14 dias, e o clássico da febre vespertina. Faltou aqui só a questão da sudorese, que eu não vi. Raio-x de tórax revela derrame pleural unilateral à esquerda e tórax centese diagnóstica um líquido amarelo citrino com as seguintes características proteínas: 5,2, LDH de 450, eu tenho 1.800 células, 90% de linfócitos. Opa, linfócitos aqui, ó. Lembra que o líquido da tuberculose é linfocítico. E aqui eu tenho que citologia oncótica negativa, que a minha suspeita inicial de câncer está excluída aqui. Então, eu tenho um paciente com toda essa clínica, mais esse derrame. Eu não tenho nenhum outro dado, então cuidado para você não fazer na hora da prova um raciocínio aqui de uma pneumonia complicada com derrame pleural. Se ele tivesse uma pneumonia complicada com derrame pleural, ele teria que te dar, entregar um hemograma e um PCR, ele não te entrega. Então, a gente tem que fixar aqui, ó, perda de peso, febre vespertina, para a gente conseguir abstrair e raciocinar essa questão, senão a gente erra a questão. Considerando o contexto clínico, a hipótese diagnóstica mais provável para esse caso seria o quê? Neoplasia oculta, tira, a gente já cortou, porque a citologia oncótica é negativa. 2, tuberculose pulmonar. Próximo passo, dosar adenosina no líquido pleural e considerar a biópsia pleural para exame
histopatológica e cultura. Guarda a letra B, tá ótimo. Vamos ver se a gente tem alguma outra melhor. Aqui, se fosse a prova, eu já marcaria e já ia para outra, porque o resto pode me confundir, porque essa letra B é a resposta. A letra C, derrame pleural para pneumônico em resolução. Próximo passo, iniciar curso de amoxicilina e clavulanate e realizar clinicamente 7 dias. Esse que é o grande problema dessa questão. Você raciocinar isso daqui de forma errada e achar que isso daqui é uma pneumonia. Olha como que ele fez o raciocínio diagnóstico para que induzir a marcar pneumonias. Quem fizer isso erra a questão fácil. A terceira, insuficiência cardíaca congestiva, não tenho dados algum nessa questão que me leva a pensar. Ele não fala em cardiomegalia, ele não fala aqui em fração de ejeção baixa, ele não fala aqui de edema, ele não fala aqui de dispneia, ele não fala de nenhum outro dado, BNP elevado, nada de hipertensão, de doença de base que leve a pensar que esse paciente tem insuficiência cardíaca descompensada. Então, não posso nem pensar na letra D, tá? A letra D e a letra A está excluída. Eu ficaria entre a B e a C. Se eu tenho um bom domínio da matéria, lembrar que o líquido está rico em linfócito e eu tenho aqui que dosar o ADA para ser o diagnóstico definitivo junto com a biópsia pleural, que é o padrão ouro, eu fecho a questão em gabarito aqui com a letra B. E a resposta é letra B, dosar no líquido pleural, considerar a biópsia pleural para histopatológica e cultura, né? Isso é a característica do líquido. E é isso, a gente finaliza, tá? Gostaria de deixar agora aberto para vocês em relação a dúvidas, caso vocês queiram, tenham alguma dúvida em relação à plataforma, em relação à própria aula, pode ficar à vontade, a gente tenta esclarecer aqui. Vocês que estão aqui na sala, vocês estão na primeira ou na segunda fase do Revalido? Não tem mais nenhuma outra dúvida. Eu vou encerrar, gente. Vou agradecer a vocês a presença de todos. A gente segue lá no grupo. Essa aula vai ser colocada no YouTube. É só acessar o nosso canal, vai ficar disponível lá. A gente está com essa promoção da plataforma até o dia 10, com a mentoria já integrada. O valor está super legal. Se vocês tiverem realmente interesse de seguir com a gente, pode acessar lá. Esse canal do YouTube, até a prova, a gente vai colocar muito conteúdo, muita aula, muita análise de questão lá. Então, quem está estudando aí como autodidata, que é um conteúdo realmente bom, é só seguir lá o nosso canal. Tá certo? Abraço e boa noite a todos. Amanhã tem mais aula.